E é sobre este amor que nós vamos falar hoje, é sobre amar que nós vamos falar hoje, certo? Mas não é um amor fraternal, não é um amor horizontal, tá? O amor que nós vamos falar hoje é um amor vertical, certo? E para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômios capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Deuteronômios capítulo 6, versículo 4. Nós leremos dois versículos. Pensaremos um pouco sobre esses dois versículos essa noite, faremos algumas conjecturas sobre esse versículo e esperamos que Deus nos abençoe grandemente falando a cada um de nós através das Sagradas Escrituras. Deuteronômio 6, versículo 4, diz o seguinte, tá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Vou ler mais uma vez. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amém? Amém. Esse versículo é um versículo muito conhecido nosso, né? Faz parte ali da lista dos 10 mandamentos, foi colocado em vários outros momentos das Escrituras, mas nesse momento específico, Moisés ele faz uma convocação ao povo. Não sei se você percebe, ele faz uma convocação solene, e ele faz uma convocação universal. Ele não está falando de uma tribo, ele está falando de Israel por completo, o povo, a humanidade daquele tempo, né? Então, ouve pessoas, escutem pessoas, o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, tá? E você deve amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua força, toda a sua alma, certo? E Ele convoca as pessoas a verdadeiramente amar o Senhor com todo o ser. Primeiro nós devemos entender que essa palavra amor no Brasil, ela perdeu o seu real significado. Certo? Ela foi envolvida por uma cultura pecaminosa, ela foi embutida em conceitos pecaminosos e por conta desses preconceitos, a palavra amor, ela perdeu o significado bíblico. Então, nós vivemos em uma época em que muitas pessoas dizem que amam a Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus dizendo amá-lo, mas na verdade essas pessoas amam o que elas podem receber desse Deus. Elas até chegam ao ponto de definir Deus a partir do que elas recebem desse Deus. Elas chegam ao ponto de só falar de amor, de só colocar essas duas palavras, amor e Deus, quando algo as favorece de uma forma muito grande. Muito grande. Se eu sou favorecido, Deus me ama. Se eu não sou favorecido, eu estou fazendo alguma coisa que está aborrecendo Deus, e porque Deus está aborrecido, Ele não me ama mais. Ele não me ama como me amava. Eu preciso consertar a maneira como Deus me ama. Então, da mesma forma que a gente acha que Deus nos ama de forma condicional, nós também achamos que precisamos de condições para amar a Deus, E muitas pessoas que pensam de uma outra forma, elas acham que amar a Deus é simplesmente você vir à igreja. Não, eu amo ao Senhor, eu estou todo domingo na igreja. Eu amo ao Senhor porque eu estou todas as quartas na igreja. Muitas pessoas acham que amar a Deus é carregar a Bíblia. Muitas pessoas acham que amar a Deus é falar da Bíblia, é cantar, é louvar ao Senhor. Muitas pessoas que acham que amar a Deus é se vestir bem. Então você se envolve com vários rituais, com vários costumes, e você usa desses rituais e desses costumes para definir amar a Deus. Mas Deus, desde o início, Ele já deixa bem claro como Ele quer ser amado. De que forma, qual que é a forma real de amar ao Senhor. Como que você de fato deve amar a Deus. Você não pode simplesmente dizer que ama a Deus. Quantas vezes na sua vida você não já falou com uma pessoa que ela disse assim, Deus para mim é tudo. Eu amo a Deus. E muitas das pessoas às vezes até dizem que amam a Deus acima de todas as coisas. Mas será que de fato essas pessoas amam a Deus como Deus deseja ser amado? Porque amar a Deus não é um simples sentimento.
Amar a Deus não é um simples sentimento. Amar a Deus não é uma maneira leviana de dizer que gosta de Deus. Eu amo meu irmão do mesmo jeito que eu amo meu irmão, eu amo ao Senhor. Não, não é assim. Não é assim, certo? Não é um sentir. Amar a Deus não é apenas um sentir. Amar a Deus é você permitir que Ele expresse através de você, que Ele expresse através da nossa vida, que Ele se manifeste através da nossa vida, que Ele expresse o nosso ser. Então, quando eu digo que amo a Deus, eu coloco Deus acima de tudo. Eu coloco Deus acima de tudo. Amar a Deus é um exercício constante de você descentralizar o seu eu e centralizar o Senhor na sua vida. Para você amar a Deus como de fato Deus deseja que você o ame, Deus ele precisa ser o centro, ele precisa ser o objetivo principal, ele precisa ser o objetivo master na sua vida. Se você é uma esposa que ama a Deus, você é uma esposa não que vai agradar o seu marido, você vai agradar a Deus enquanto esposa. Se você é um filho que ama a Deus, você não vai agradar os seus pais, você vai agradar a Deus enquanto filho. E é claro que com certeza agradando a Deus você vai ser um filho exemplar, né? Um filho que naturalmente vai agradar e vai levar orgulho para os seus pais, porque você está agradando a Deus e está fazendo da maneira correta, está sendo um filho ou uma esposa ou um marido de uma maneira correta. Então, para me dizer que amo a Deus, eu renuncio a mim mesmo. Eu renuncio a mim mesmo. Eu renuncio a tudo o que se coloca em primeiro lugar na minha vida. Porque para mim amar a Deus, só Deus pode estar em primeiro lugar na minha vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida em todas as minhas decisões. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida em todos os meus projetos. Deus ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida em todos os meus planos. Se você ama a Deus, você obedece a Deus mesmo quando você não tem vontade de obedecer. Mesmo quando você não tem vontade, certo? Senhor, eu não queria, mas eu vou te obedecer. Senhor, eu estou com preguiça, mas eu vou fazer. Senhor, eu acho que isso não vai dar certo, mas eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Então, quem ama a Deus, põe Deus acima dos seus interesses. Põe Deus acima dos seus achismos. Põe Deus acima do seu conhecimento. Põe Deus acima do seu intelecto. Põe Deus acima das suas impressões. Põe Deus acima de tudo. Por isso que Jesus, ele chamou esse de primeiro e grande mandamento. Porque é importantíssimo, é muito importante amar a Deus do jeito que Deus deseja. E Deus, ele é um Deus sublime, ele é um Deus sublime. Sendo ele sublime, ele exige uma forma de amor sublime. Sublime também, certo? Ele deseja que você ame a Ele com todo o seu coração. Ele deseja que você ame a Ele com toda a sua alma e com todas as suas forças. Todo o seu ser, toda a sua existência deve amar ao Senhor. Toda a sua existência deve caminhar, deve prosseguir, deve continuar amando ao Senhor, amando ao Senhor. Então você precisa amá-lo de forma sublime. Mas a questão é, como que eu vou identificar, pastor, essa maneira de amar? Se eu entendo o amor diferente, e a culpa não é sua, né? Você já nasceu achando que amar é isso. Certo? Você já nasceu achando que amar é aquilo que uma pessoa que conhece a outra diz rapidinho, e aí amar é uma coisa que você ama hoje, amanhã não ama mais. Muitas pessoas acham que quando você ama, você consegue deixar de amar, certo? Então, você já aprendeu assim. Como pastor que eu posso identificar a maneira sublime de amar ao Senhor? E o Senhor, e Moisés, ele através o Senhor, através de Moisés, ele fala para a gente, nesses 2 versículos, uma maneira, um plano, certo? Uma receita, um método de amar a Deus de maneira que agrade ao Senhor, de amar a Deus do jeito que o Senhor deseja que seja amado, sabendo que Ele é o Senhor, sabendo que Ele é o nosso único Deus, sabendo que Ele é o nosso único Senhor. E ele começa falando que nós devemos amá-lo de todo o coração. Né? Amar a Deus de todo o teu coração. Deus, ele com certeza nos chama para amar a Ele, e Ele nos chama para amar, certo? E esse verbo amar, ele vem do substantivo grego, né? Apesar de estar no Antigo Testamento, ele
chega para nós através do substantivo grego HP, certo? Ele se assemelha, o hebraico ali se assemelha ao grego no substantivo HP, que ele não é apenas um sentimento. Este amor, ele também é uma atitude. Amar nunca é um sentimento. Gostar é um sentimento. Deixar de gostar é deixar de ter esse sentimento. Mas amor, ele é uma atitude. Ele é, acima de tudo, uma atitude. Eu amo a minha esposa. Qual que é a minha atitude? Amar a minha esposa. Não depende do que eu sinto. Depende do que eu decido. Depende do que eu decido. É isso que você faz diante de Deus. Você promete diante de Deus, ó, eu decido hoje amar esta mulher na saúde e na doença, na tristeza e na pobreza, nos momentos felizes e nos momentos infelizes. É uma decisão, é uma atitude sua, que você como homem, você como mulher de Deus, deve honrar este compromisso. O compromisso de amar acima de qualquer coisa, amar acima de qualquer sentimento. E nós aprendemos a amar, é claro que nós não estamos falando aqui do amor familiar, mas nós aprendemos a amar quando de fato nós amamos ao Senhor. Como de fato nós amamos ao Senhor. E o interessante é que amar ao Senhor se compara a uma lua, né? Vamos pensar aqui na lua cheia, na lua minguante. Hoje, esses dias a lua está meio amarela, mas vamos pensar numa lua cheia que fica tão bonita, ela brilha ali, ela clareia a noite, ela serve de referência, ela é visível de todas as pessoas, é algo que embeleza o céu durante a noite. Mas a lua, ela não tem luz própria. Ela recebe esta luz do sol, ela irradia a luz do sol. Toda a beleza da lua, ela depende do sol. Então, se eu quero amar a Deus, se eu decido amar as pessoas, se eu decido amar ao próximo, eu preciso receber todo esse amor de Deus para que eu possa transmitir. Eu não posso decidir amar uma pessoa do meu jeito. Eu não posso decidir amar uma pessoa do jeito que eu acho que é certo amar. Eu preciso amar do jeito de Deus, do jeito de Deus. E Deus, Ele fala que até para nós amarmos o próprio Deus, nós precisamos amar do jeito de Deus. E outra coisa, se você perceber, Ele enfatiza uma palavra que às vezes passa até despercebido para a gente nesse versículo. Mas se você olhar para o versículo, você vai ver que ele diz que você tem que amar de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então, quando ele usa essa palavra todo, ele está falando de uma completude. Você não pode amar a Deus pela metade. Uma parte sua não pode amar ao Senhor. Parte das suas forças são dedicadas para amar ao Senhor e outra parte é dedicada para amar você. Não é assim. Parte do seu coração ama o Senhor e outra parte ama algo que não é o Senhor. Não pode ser assim. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor, ele exige uma exclusividade. Ele quer que todo o seu coração ame Ele. Ele quer que toda a sua alma ame Ele. Ele quer que todas as suas forças sejam voltadas para amar ao Senhor. Então ele exige aqui uma completude, ele exige aqui exclusividade. Deus, ele não quer cristãos que o ame só indo para a igreja. Deus, ele não quer cristãos que o ame apenas sendo fiel com as contribuições. Deus não quer cristão que o ame apenas de boca, apenas de palavras. Ele não quer, certo? Ele quer pessoas que o amem completamente. E esse amor completo, ele inicia essa completude, ele inicia essa exigência, dizendo que deseja que você o ame de todo o seu coração. Mas o que é amar a Deus de todo o coração? O que é amar ao Senhor de todo o coração? É você dedicar a Ele totalmente, é você dedicar totalmente a Ele o lugar onde estão os seus sentimentos. É você dedicar totalmente a Ele o lugar onde estão os seus pensamentos. É você dedicar a Ele totalmente o lugar onde estão as suas emoções. Então, todo o seu interior. O que você pensa, o que você sente, certo? A maneira como você sente, certo? A sua mente, os seus pensamentos, tudo isso tem que estar dedicado ao Senhor. Ah, pastor, mas quer dizer que agora eu só tenho que pensar em Deus, só tenho que pensar em Deus? Não é.
não estamos falando de fanatismo, nós estamos falando de dedicação, de exclusividade. É claro que alguém que está estudando para um concurso, se sentar numa cadeira e ficar só pensando sobre Deus, ou ficar só lendo Bíblia, essa pessoa ela não vai estar preparada. Certo? Não vai estar preparada. Ela vai pensar em disciplinas, ela vai pensar em questões, ela vai pensar em estratégias, mas tudo isso ela vai fazer para que ela seja aprovada para a honra e glória do Senhor, porque ela quer uma posição, pública, ela quer uma posição em um cargo público, ou então ela quer uma posição em uma empresa qualquer, independente de qual seja a qualificação, mas ela quer uma posição para que o nome do Senhor, para que estando lá, ela possa honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, Deus, quando ele fala que você deve amá-lo de todo o seu coração, é que todo o seu interior deve se esforçar para a glória de Deus. As suas emoções devem se esforçar para a glória de Deus. Os seus pensamentos devem voltar a você para a glória de Deus. A sua vontade deve ser direcionada para a glória de Deus. E não é parte da sua vontade. Eu gosto de Deus, mas eu também gosto disso. Eu dou preferência a Deus nesse dia, mas nesse dia aqui eu dou preferência a essa pessoa. Eu dou preferência a Deus nesse dia, mas nesse dia eu dou preferência a essa coisa ou a essa prática. Não. Não existe um dia em que Deus diz assim, não, tá bom, nesse dia você não precisa me amar com todo o seu coração. Não. Sempre. Ele deseja que você ame Ele de todo o coração e que isso aconteça sempre. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, vai dizer assim: E você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o espontaneamente, sirva-o por vontade. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Olha que coisa interessante. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje para a glória do Senhor? Você está aqui hoje para não fazer feio e faltar o culto? Você está aqui hoje porque você não tinha o lugar para ir e acabou vindo para cá? Qual é a motivação? O que motivou você a estar aqui? Claro que você não vai me dizer, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece todas as motivações do seu coração, inclusive as motivações que levam você ao pecado. O Senhor conhece todas elas. Então, ele diz... o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Não é que Deus vai estar descontando. Mas se você diz para o Senhor, eu não quero viver com o Senhor vai dizer assim, tudo bem, viva sem mim. Mas se um dia você quiser, saiba que eu estou aqui. Você pode voltar, você pode estar comigo, nós caminharemos juntos, tá? Mas cuidado para aqueles que decidirem voltar depois, porque depois pode não acontecer, certo? Não vai acontecer. Então, a hora de você amar a Deus de todo o coração é agora. A hora de você ajustar esse amor é agora, esse instante. É a hora de você dizer aí no fundo do seu coração para Deus. Enquanto você escuta, você diz assim, Deus, eu não te amo de todo o coração, mas eu quero te amar de todo o coração. Nem todos os meus sentimentos levam para a glória de Deus, nem todos os meus pensamentos me conduzem para a glória de Deus. E eu quero jogar fora todos aqueles que não me conduzem para a glória de Deus. A hora de haver o conserto é agora. Então, essa palavra motivação é a palavra-chave. 1 Crônicas, ele está falando assim, ame a Deus motivado, que você seja motivado, que você seja impulsionado a amar a Deus. Lembra de uma pessoa que está estudando medicina? Uma pessoa que está estudando medicina, ela precisa de muita motivação, porque não é fácil, certo? Não é fácil estudar, não é fácil se preparar. Medicina, engenharia, vários outros cursos, são cursos difíceis, são cursos que precisam de muita motivação, porque várias vezes durante o curso você é tentado a desistir. Várias vezes durante os cursos você é tentado a achar que não é capaz. Várias vezes durante os cursos você é tentado a achar que todo aquele esforço vai ser em vão. Da mesma forma é quando eu decido amar ao Senhor. Da mesma forma é a sua vida cristã. Várias vezes na sua vida de crente você é tentado a achar que se dedicar somente a Deus
É perca de tempo, porque uma hora ou outra você vai acabar errando que você é pecador. Ah, pastor, uma hora ou outra eu vou acabar errando. Essa história de eu me esforçar, de eu me dedicar, de eu me empenhar só para o Senhor, isso é perca de tempo, isso é ilusão. Ninguém consegue fazer isso. De fato, você está certo, ninguém consegue fazer isso, mas todos devem se esforçar para isso. Quando Paulo diz caminha em direção ao alvo, não quer dizer que você vai chegar no alvo. Quer dizer que todos os seus esforços têm que ser para o alvo, certo? Quando Jesus diz, filhinhos, não pequeis, não quer dizer que você vai conseguir não pecar, mas todos os seus esforços serão para não pecar. Inclusive ele diz, se você pecar, saiba que você tem um advogado diante do Pai. Então, toda a nossa motivação, todo o nosso interior, todo o nosso entendimento, todos os nossos sentimentos tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Nosso coração ele tem que estar constantemente sonhando com Deus, pensando em Deus, projetando Deus. Porque quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, o nosso ser, o nosso eu, ele se contagia com Deus. Você se contagia com Deus? Quando você escuta uma palavra de Deus, você fica feliz, você fica ali elétrico, você fica emocionado, você fica fervilhando ali, feliz com o que o Senhor tem te falado. Quando Deus ele faz algo na sua vida, você diz, Senhor, obrigado. Ou você diz assim, nossa, Senhor, mais uma vez, eu não merecia, muito obrigado, Senhor. O quanto você é contagiado com o seu relacionamento com Deus. O quanto você gosta, o quanto você ama de se relacionar com Deus. Isso mostra como o seu interior está dedicado ao Senhor. Isso mostra o quanto o seu interior está dedicado ao Senhor. E Deus diz, eu quero todo o seu interior me amando. Eu quero que os seus pensamentos sejam para a honra e glória do meu nome. Eu quero que as suas motivações sejam para a honra e glória do meu nome. Eu quero que a sua vontade sejam para honrar e glorificar o meu nome. Toda ela, toda a sua vontade. Não é a vontade da segunda, não é a vontade da terça, é toda a sua vontade. Quer você esteja acompanhado, quer você esteja na igreja, quer você esteja sozinho. A sua vontade deve ser para honrar e glorificar o meu nome. Assim, o Senhor exige quando Ele fala que quer que nós o amemos de todo o nosso coração, certo? A segunda característica, a segunda parte ali dessa receita, a segunda parte dessas dicas, é que Ele também pede exclusividade de toda a nossa alma, certo? De toda a nossa alma. Deus, ele fala que nós devemos amar a Ele com toda a nossa alma. Moisés estava dizendo ali para os seus amigos israelitas que nós devemos amar a Deus com toda a nossa vitalidade. Com toda a nossa vitalidade, com toda a nossa força. Deus nos chama para viver este amor, para viver através deste amor, para viver pautado, para viver baseado neste amor. A sua vida deve ser a vida de alguém que ama o Senhor. O seu acordar deve ser o acordar de alguém que ama o Senhor. Como é que alguém que ama o Senhor acorda, pastor? Como é que alguém que ama o Senhor acorda? Você acha que alguém que acorda, levanta da cama, escova os dentes, se arruma, vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, chega em casa cansado e vai dormir? Você acha que esse acordar é o acordar de alguém que ama o Senhor? Você acha que é alguém que acorda pensando em todas as prioridades do dia e até às vezes consegue resolver todas as prioridades do dia, mas em nenhuma dessas prioridades está a falar com o Senhor? Você acha que esse é o acordar de alguém que ama o Senhor? Você acha que esse é o viver de alguém que ama o Senhor? Alguém que passa a semana inteira e nem sequer se aproxima da palavra do Senhor. O viver de alguém que ama o Senhor? Você acha que essa pessoa está amando o Senhor com toda a sua alma? Você acha que essa pessoa está amando o Senhor com toda a sua vitalidade? E Isaías 58... Durante o capítulo todo, ele já repreende, certo, as pessoas que fazem isso, Ele repreende as pessoas que criam rituais, que criam momentos religiosos, mas que não passa disso. A palavra de Deus, ela fala que essas pessoas, ele repudia. Que ele repudia tais ações. Que ele não gosta de tais ações. Que ele não se agrada de tais ações. E amar ao Senhor com toda a nossa alma
também significa, além de significar amar ao Senhor com toda a sua vitalidade, com toda a sua vida, viver de forma que ama ao Senhor, significa você amar ao Senhor com todo o seu corpo. Com todo o seu corpo. Quantas e quantas vezes os jovens não são tentados pela pornografia? Quantas e quantas vezes os jovens não são tentados pela promiscuidade sexual? Quantas e quantas vezes os jovens não são tentados por essa onda de ofertar o seu corpo na internet? Como que você tem amado a Deus com o seu corpo? Como que o seu corpo tem agido da maneira como quem ama a Deus? O que você tem feito com o seu corpo como quem ama a Deus? E ama de toda a sua alma, porque toda a sua existência, toda a sua vida, toda a sua vitalidade deve ser para amar ao Senhor. Então, de que maneira você está guardando o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo? De que maneira você está tratando do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo? Como você tem preservado o seu corpo? Porque a maneira como você preserva o seu corpo, a maneira como você expõe o seu corpo, a maneira como você trata do seu corpo, isso reflete a maneira como você ama a Deus. E Deus está dizendo assim: eu quero que você me ame com toda a sua alma, com toda a sua vitalidade. Quer você ande, quer você fale, quer você sorria, quer você chore, que você faça isso para a honra e glória do Senhor. Sabe o que é viver para amar a Deus? É tudo o que você fizer na sua vida, fazer por amor ao Senhor. Fazer por amor ao Senhor. Eu vou cuidar da minha esposa, por amor não a ela, mas por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. As esposas vão ajudar os seus maridos, elas vão auxiliar os seus maridos, por amor ao Senhor. Eu vou obedecer aos meus pais, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Eu vou ser um bom profissional, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Isso é amar a Deus com toda a sua alma. Com toda a sua alma. O seu sopro de vida deve ser por amor ao Senhor. E aí ele termina com um terceiro requisito, que é com toda a sua força. Moisés aqui nesse instante, com toda a sua força, ele está convocando Israel, certo? Convocando Israel de uma maneira toda para amar a Deus com o que eles são e com o que eles podem vir a ser, com toda a sua capacidade, com a posição em que eles estão hoje e a posição onde eles podem chegar. Hoje, onde você está? Como você está? Você tem amado ao Senhor? Você tem amado ao Senhor? Quer você seja um profissional hoje, ou quer você esteja desejando ser um profissional, quer você seja um estudante, ou você está desejando, ou você está almejando, como estudante mesmo você almeja evoluir, você almeja ir além, certo? O que você espera quando você chega lá? Você está planejando chegar lá para a honra e glória do Senhor? Você está planejando se formar para a honra e glória do Senhor? Você está planejando chegar ao final do mês de uma forma bem sucedida como um funcionário, como um agente ou como qualquer coisa que você seja para a honra e glória do Senhor? Você tem se esforçado para ser fiel às leis, fiel aos acordos trabalhistas, fiel ao acordo firmado na empresa que você trabalha, fiel ao acordo firmado na instituição que você trabalha, fiel aos acordos firmados na sua família, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, como tem sido o seu papel social? Quanto você tem se esforçado para, no meio de uma sociedade tão incrédula, para no meio de uma sociedade tão ímpia, para no meio de uma sociedade que se empenha e é especialista em desagradar ao Senhor? Como que você tem se esforçado? Qual tem sido a sua força para amar a esse Deus? Porque uma coisa você sabe, Deus ele quer que você ame a Ele. Com todo o seu interior, com toda a sua vida e com todos os seus esforços. Todos os seus esforços devem ser vertidos para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Deus chamou você
para que você tivesse em um lugar de destaque. Deus chamou você para que você seja luz no meio da escuridão. Deus chamou você para que você se destaque entre os homens, para que através de você se reflita o amor de Deus, para que através de você seja refletido a honra e a glória do Senhor, através do seu amor por Deus. As pessoas, elas devem ver você uma pessoa fiel porque você ama a Deus, não porque você ama elas, certo? A sua esposa, ela não pode esperar que você seja fiel a ela simplesmente pelo que você sente por ela. Ela espera a sua fidelidade em primeiro lugar porque você é um crente, porque você é comprometido com Deus, certo? Quando você se casa, a primeira pessoa com a qual você faz o acordo é com Deus. Deus, eu vou tomar essa mulher como minha esposa, e em teu nome eu serei fiel a ela. Em teu nome eu vou cuidar dela. Em teu nome eu vou dar toda a assistência que ela precisar, em ser por acordo e por compromisso com Deus. E aí é claro que você vai externar esse compromisso para ela. Você vai dizer para ela, ó, eu me comprometo em cuidar de você, e todos aqueles votos do casamento. Da mesma forma, um filho, ele é obediente ao pai, ele é obediente à mãe, não porque ele ama o pai ou porque ele ama a Deus em primeiro lugar, o pai ou a mãe em primeiro lugar, e sim porque ele ama a Deus em primeiro lugar. Eu serei obediente aos meus pais, porque eu amo ao Senhor. E o meu compromisso contigo, Deus, é honrar os meus pais, porque assim o Senhor pediu. O meu compromisso contigo é obedecer aos meus pais, porque assim o Senhor pediu. Da mesma forma, os pais vão cuidar dos seus filhos. Da mesma forma, os pais vão cuidar dos seus filhos por amor a Ele. Ó, eu vou cuidar do meu filho, pai. Vou cuidar do meu filho. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu vou conduzir o meu filho, eu vou instruir o meu filho, eu vou fazer com que o meu filho caminhe na justiça, eu vou ensinar as verdades para o meu filho, eu vou acompanhar a caminhada do meu filho, da minha filha, para que ela caminhe conforme a tua vontade, Pai, porque eu te amo. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas eu vou instruí-la em primeiro lugar porque eu te amo. Porque eu te amo. E é isso que deve se fazer, certo? Essa deve ser a nossa ação. Essa deve ser a nossa ação. Eu não sei como que anda a sua vida hoje, mas Deus, Ele espera, certo? Que você, Ele espera que você reflita esse amor. Eu não sei como estão as suas dificuldades, não sei como estão as tribulações da sua vida, mas com certeza Deus espera que através da sua vida, que através das suas ações, que através do seu interior, que através da sua alma e que através de todas as suas forças, você reflita este amor, você reflita o amor do Senhor, o amor de Deus. E Deus convida você a viver este amor. Mas muitas pessoas ainda não vivem esse amor. Muitas pessoas sabem que esse amor existe, mas muitas pessoas ainda não vivem. E infelizmente muitas pessoas ainda não podem exercitar esse amor. Porque lembra do que eu falei da lua? Você só vai conseguir amar a Deus com todas essas características depois que você receber do Senhor uma natureza que pode amar a Deus dessa forma. Depois que você for transformado pelo Senhor. Lembra do que Nicodemos falou? Nicodemos, Senhor, como que eu posso ser dessa forma? Como que eu posso fazer dessa forma? Jesus Cristo fala para ele que você precisa de uma transformação total na sua vida. E essa transformação ela só pode ser feita, ela só pode ser executada pelo Espírito Santo em nós, pelo Espírito Santo na nossa vida, por intermédio do sangue de Jesus na cruz. Então Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. Jesus ele foi pregado na cruz, ele entregou a sua vida para que você um dia pudesse amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Mas para isso, todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força precisam estar nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa lapidar a sua vida, e assim você viva como alguém que de fato ama o Senhor. Muitos que estão aqui já colocaram isso nas mãos do Senhor, mas você que está aqui, ou você que nos acompanha pela internet, talvez você ainda precisa fazer isso. Talvez você ainda precise chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, está aqui a minha vida. Eu tentei
por toda ela, te amar. Eu tentei te amar do jeito que me ensinaram, mas eu aprendi que eu não vou conseguir fazer isso se a minha vida não estiver nas tuas mãos. Eu não vou conseguir fazer isso se o meu coração não estiver nas suas mãos. Por isso, Senhor, eu decido viver contigo. Por isso, Senhor, eu decido viver com o meu coração nas tuas mãos. Por isso, Senhor, eu decido entregar o meu coração nas tuas mãos. Decido entregar o meu coração nas tuas mãos. Porque Jesus já falou e deixou bem claro que ninguém pode viver o reino de Deus, que ninguém pode entrar no reino de Deus, que ninguém pode ver o reino de Deus, que ninguém pode entender as coisas de Deus, se não for completamente transformado, se não nascer de novo. Então, meu querido amigo e minha amiga que nos acompanha, que nos escuta, você precisa colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para que você possa obedecer o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Lembra do jovem rico? Meu querido, você conhece os mandamentos? Eu conheço, eu obedeço tudinho. Obedece tudinho. Vamos conversar pelo primeiro. Você ama a Deus de todo o seu coração? Com toda a sua alma? Com toda a sua força? Não. Já cai no primeiro. O que Jesus está fazendo conosco essa noite, o que Jesus está fazendo com você essa noite é dizendo, vamos começar pelo início, vamos recomeçar de onde nós deveríamos ter começado. Sabe qual é o início da sua vida com Deus? É você entregando ela para Ele. É você colocando ela nas mãos dEle. É você dedicando ela a Ele. É você dizendo assim, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e me ensina a te amar com todo o meu coração. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e me ensina a te amar com toda a minha alma. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e me ensina a te amar com todas as minhas forças. Se você não tomar essa decisão, você não vai conseguir cumprir sequer o primeiro mandamento. Você não vai conseguir cumprir a lei sequer pelo primeiro mandamento. E não cumprindo a lei, você jamais será considerado justo. E por melhor que seja a sua vida aqui, a infeliz realidade ainda lhe aguarda distante do Senhor. Então a primeira decisão que você precisa tomar é, Deus, aqui está a minha vida nas tuas mãos. E irmãos e irmãs, vocês que já tomaram essa decisão, vocês que já colocaram a vida nas mãos do Senhor, permita que o Senhor lapide a sua vida e aceite os cacos que estão sendo tirados da sua vida. Porque quando nós somos convertidos, quando nós somos transformados, durante toda a nossa vida nós seremos lapidados pelo Espírito Santo. Ele vai arrancar muitas coisinhas que estão em você ainda. Lembra daquela práticazinha que você tem escondido lá no fundo do bolso? O Espírito Santo ele vai arrancar o seu bolso fora, para que você não esconda mais nada dele. Lembra daquela prática que você acha que ninguém vê, aquilo que você faz que acha que ninguém sabe? O Espírito Santo vai colocar um holofote em você, para que você seja completamente transformado. Ele vai arrancar, ele vai fazer você renunciar à sua vontade, ele lhe conduzirá para você renunciar ao seu eu, para você descentralizar tudo e colocar o Senhor no centro. Esse é o nosso processo de santificação, é você constantemente mortificando o pecado, é você todos os dias dizendo não para você mesmo, é você dizendo não para o seu coração, porque se você não disser, se você não declarar uma negativa para o seu coração ainda estará sendo impulsionado a negar a vontade de Deus na sua vida. Então, meu irmão que já tem a vida nas mãos do Senhor, aprenda. Permita que o Espírito Santo te ensine e faça com que você ame a Deus com todo o seu coração. Permita que o Espírito Santo faça com que você ame a Deus com toda a sua alma, que a sua vida seja a vida de quem ama o Senhor. Que o seu amanhecer seja o amanhecer de quem ama o Senhor. Que o seu adormecer seja o adormecer de quem ama o Senhor. Que o seu respirar
seja o respirar de quem ama o Senhor. Que você use toda a sua força e a força extra que o Espírito Santo vai te dar para que você possa amar a esse Deus, para que você possa iniciar a prática do cumprimento do primeiro mandamento. Então esse é o desejo de Deus para mim e para você. Esse é o desejo de Deus declarado para todos nós essa noite. Muitos precisam permitir-se serem ensinados e serem moldados, e outros ainda precisam entregar a sua vida nas mãos desse Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos nesse instante. Eu quero orar por você. Você fique de olho fechado, de cabeça baixa, e nós vamos orar nesse instante. E nesse momento de oração, você, irmão, irmã, crente no Senhor Jesus, que está conosco, que esteve conosco, que está conosco durante essa reflexão, você sabe exatamente o que falar com o Senhor. Você sabe exatamente quais pedidos de perdão você deve fazer ao Senhor. Você sabe exatamente o que você precisa renunciar pelo Senhor. Por muito tempo, muitas palavras estão na sua boca que já precisavam ter sido proferidas ao Senhor, que ainda não foram, que eu espero que ainda não foram até hoje. Que você possa iniciar essa conversa com o Senhor nesse instante. Que você possa dizer para o Senhor o quanto você ainda não o ama com todo o seu coração. Que você possa pedir perdão ao Senhor pelo quanto você ainda não o ama com toda a sua alma. Que você diga para o Senhor o quanto você entendeu nesta noite que você precisa viver todos os segundos da sua vida como quem ama o Senhor. E que você precisa se esforçar cada vez mais para esse amor. Enquanto você fala com o Senhor, eu vou orar pelas pessoas que estão aqui, que ainda precisam tomar essa decisão. Pelas pessoas que estão aqui, que precisam tomar essa decisão hoje, de amar ao Senhor, de entregar a vida ao Senhor. E é por elas, Pai amado, que eu oro nesse instante. Eu te oro, Deus, por pessoas que estão aqui, por pessoas que nos ouviram, por pessoas que nos acompanham pela rede social e que precisam nascer de novo como Nicodemos, que precisam ter toda a sua existência renovada pelo Espírito Santo. Pessoas que já entendem, pessoas que já sabem até que decisão devem tomar, mas que ainda estão presas a sentimentos, que ainda estão presas a impressões, que ainda estão presas ao intelecto humano, presos a culturas, presos a costumes, e esta prisão tem acorrentado estes corações, impedido estes corações de serem colocados nas mãos do Senhor. Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa penetrar no mais íntimo de cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa quebrar todas as correntes, que o Senhor possa derrubar todos os muros, que o Senhor possa retirar todos os impedimentos, para que hoje esta pessoa possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa retirar todo o medo, que o Senhor possa retirar toda a insegurança, que o Senhor possa sanar todas as dúvidas, para que hoje essa pessoa possa dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida nas tuas mãos, me ensina a te amar, me ensina a viver como quem ama, me ensina a me esforçar como quem ama ao Senhor de maneira total. Deus, que o Senhor possa fazer que, através do teu Espírito, que essa decisão se fortaleça cada vez mais no coração dessas determinadas pessoas. Decisão importantíssima, Pai. Decisão que vai salvá-las da culpa do pecado. Decisão que vai salvá-las do fruto do pecado. E que com certeza vai colocar essas pessoas em direção a esta caminhada que nós conhecemos como santidade. Oh Deus, abençoa
as famílias dessas pessoas. Dá, Deus, a estas pessoas a segurança de que essa decisão não vai atrapalhar a sua vida, que essa decisão não vai cegar os seus olhos, que essa decisão não vai lhe colocar de canto. Pelo contrário, essa decisão vai fazer com que elas abram os olhos e vejam a vida pelo teu olhar, que elas possam ver a vida sendo facilitada, sendo auxiliada pelo Senhor. Deus, convence os corações esta noite que não há melhor lugar para nós estarmos do que no centro da tua vontade, que não há melhor lugar para o nosso coração estar do que na palma das tuas mãos, que não há melhor lugar para a nossa vida estar do que prostrada aos teus pés, porque assim e só assim, Senhor, nós seremos lapidados pelo Senhor. Assim e só assim nós vamos conseguir te amar com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Assim e só assim nós começaremos a praticar a justiça anunciada e propagada pelo Senhor. Amado Deus, mais uma vez eu te peço, quebra, destrói tudo aquilo que tem atrapalhado esta pessoa de entregar a sua vida nas tuas mãos. Que isso seja feito hoje, que hoje seja noite de salvação neste lugar. E Deus, muitos irmãos crentes estão nesse instante orando, Pai, estão confessando, estão se humilhando, estão reconhecendo muitos dos seus erros e das suas falhas. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela misericórdia com a qual o Senhor trata cada um de nós. Quero te agradecer pelo amor, pela paciência, pela longanimidade com a qual o Senhor tem tratado cada um de nós. O que seríamos de nós se a tua misericórdia não se renovasse a cada dia na nossa vida? Obrigado, Deus, pelos muitos perdões que o Senhor deu hoje, pelas muitas pessoas que foram perdoadas nesta oração. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia que foi derramada sobre aqueles que nem te pediram perdão, mas que precisavam do exercício da tua misericórdia. Deus, que o Senhor estenda a tua mão sobre a tua igreja, que o Senhor estenda a tua mão sobre cada um dos membros da primeira igreja batista, que esse estender da sua mão possa fazer derramar sobre nós tudo aquilo que nós precisamos, que esse estender da sua mão possa fazer ser arrancado, ser extraído, ser cortado e jogado fora tudo aquilo que ainda está em nós, que nos atrapalha de te amar como de fato nós devemos amar. Deus, que independente da nossa vontade, tudo seja retirado, seja esquecido, perca o seu valor na nossa vida, tudo aquilo que atrapalha, que nos atrapalha de te amar como deveremos amar, e que teu Espírito Santo possa preencher estes vazios com a tua graça, possa preencher esses vazios com tudo aquilo que nós precisarmos para o exercício de um amor genuíno para com o Senhor. Deus, nos perdoa por não sabermos te amar, mas Deus, nos escuta quando nós dizemos que queremos te amar de forma que te agrade. Nos escuta quando muitos nesse instante dizem que querem te amar com todo o seu coração. Escuta o teu povo que está dizendo nesse instante que quer te amar com toda a sua alma. Escuta os teus servos, escuta os crentes no Senhor Jesus e aqueles que ainda não, pelo menos até agora, mas que estão falando que querem te amar com toda a tua força. Escuta, Pai, esse povo e abençoa a todos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.